Fala rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar de toda essa disparada na bolsa, explicar o motivo principal por trás de toda essa alta e a gente vai estudar também três empresas para quem busca renda nesse ano que não subiram tanto e uma delas é uma small cap fora do radar que paga dividendo todos os meses como se fosse um bom fundo imobiliário. Então vamos direto ao ponto aqui, hoje foi o dia de uma alta muito forte e pela primeira vez na história o Ibovespa ele ultrapassou a casa de 171 mil pontos. Tem uma série de razões que vão puxar esse recorde histórico e esses 171 mil pontos, ele representa uma alta de 3% e um salto de quase 5 mil pontos somente no dia de hoje. Então tem uma série de motivos que geralmente levam a uma puxada tão forte assim no índice, mas o principal hoje, ele vai envolver não só o nosso mercado, mas também o mercado lá fora. Isso aqui é uma migração de capital, é uma transferência muito forte de local para se investir. Então o mercado americano, ele sempre foi o maior e melhor mercado do mundo e hoje, consenso geral, é praticamente de uma migração. O mercado ele começa a buscar os países emergentes porque o prêmio de risco do mercado americano ele não faz muito sentido agora. E todos os mercados emergentes, e aqui não só o Brasil, é importante comentar isso também, eles voltaram para o radar do investidor. Então tem a EM, que são mercados emergentes, e a participação que eles têm em todos os ativos globais sob gestão, olha só que a gente está falando aqui também do mundo todo, tá? E não só do nosso mercado. E nos últimos anos, olha aqui, essa participação ela tem caído. Em 2024, ela atingiu o menor valor. E lembra que 2025 aqui, a nossa bolsa já subiu, o capital estrangeiro ele voltou para o mercado nacional e agora, em 2026, só no mês de janeiro, a gente já tem uma entrada de 7 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia aqui desse tamanho de capital, 2025, o capital estrangeiro total, ele ficou acima de 20 bilhões de reais. E agora, só no primeiro mês, a gente nem acabou janeiro ainda, já entrou praticamente um terço disso. Então isso é um movimento global, está acontecendo em várias bolsas e economias menores, e caso esse movimento ele continue, dê uma continuidade muito maior de capital ainda para poder chegar. Então é importante mostrar essa informação com dados também para trazer claridade, né, para muita gente que não entende, que tem dúvida de qual o real motivo por trás de toda essa disparada. O pessoal confunde questão geopolítica, questão macro-interna, mas o verdadeiro motivo é uma grande transferência de capital que está acontecendo para todo o mercado emergente. Além disso, também, a gente vai estudar também as últimas carteiras recomendadas, né? Para a gente dar início aqui a uma série de vídeo em busca de uma carteira de dividendos perfeita. Né? A gente vai estudar dezenas de empresas de maneira mais aprofundada, né? Olhando uma a uma, os números, os dados e fazendo análise fundamentalista dela. E hoje, numa lista muito completa, a gente vai ver três empresas, duas delas são muito interessantes porque mesmo com todo esse recorde recente, elas não acompanharam o movimento, elas ficaram para trás, então inclusive elas estão descontadas, né, olhando para a precificação histórica. E tem uma série de carteira com movimentos que vão desde Bradesco, Multiplan, que é uma ótima empresa, né, e na minha visão, operacionalmente, é a melhor empresa do setor. Aí tem BB Seguridade, CSN Mineração, que são duas empresas que a gente vai estudar e no meio de todas elas tem outras boas pagadoras, como a TIM, por exemplo, que está pagando hoje um ótimo dividendo, tá? Um valor de mais de 10% para quem é sócio. Só que olhando para os números dela, esse alto pagamento aqui, ele é muito recente. Em todos os outros anos, ela pagou um dividendo muito baixo. Acontece também com a Allos, né? A Aliança Sonai, que mudou recentemente a política de pagamento delas, ela começou a chamar a atenção do mercado agora por causa dessa frequência mensal. Só que o dividendo interessante, ele também é muito novo e todo o histórico, ele não é satisfatório. Então agora a gente vai deixar de lado, né, porque isso atrapalha a questão da previsibilidade, que é uma coisa muito importante para quem busca uma carteira de renda. Daí a BB Seguridade, a Semin e uma outra empresa aqui também que vai aparecer em grande parte das listas é JHSF, uma empresa que fez uma execução muito boa na questão operacional e ela já começa a aparecer como uma boa opção para dividendos. Então a primeira delas é a Semin, CSN Mineração, que paga hoje quase 9% de dividendo, só que além disso tem um lado interessante, que é que a Bolsa de Valores ela disparou quase 40% no último ano, enquanto a Semin não, ela ficou para trás e teve um desempenho bem modesto no período. Então, além disso, ela também sustenta um bom pagamento de dividendos. A média dos últimos 5 anos ela é de mais de 15%, porque esse valor de 22% aqui, ele está puxando a média um pouco para cima. Mas ainda assim, o dividendo pago nos últimos anos, ele fica próximo de 10%,
Isso mesmo com ela sendo uma empresa de comportamento cíclico, né. Então isso aqui é interessante, porque esse tipo de empresa, ela geralmente tem uma previsibilidade menor, só que ela já mostrou desde que ela veio ao mercado em 2021, que ela tem intenção de distribuir grande parte do lucro na mão de quem é investidor. Então, o resultado dela aqui nessa linha verde, ela oscila muito, né? Só que a remuneração do acionista, ela ficou praticamente instável. Um dividendo muito interessante e a própria commodity que a Semin acompanha se recuperou muito nos últimos meses. E a cotação, diferente do que aconteceu na Vale, lembra? Ela não acompanhou esse movimento. Isso aqui é mais um motivo para mostrar que a Semin, além de pagar um bom provento, ela não ficou para trás e ela acompanhou toda essa alta recente da bolsa. Bom, a próxima da lista é a BB Seguridade, mais uma empresa que, olhando para 2026, ainda é uma boa opção para quem busca renda passiva. Ela enfrenta uma série de dificuldades que fizeram com que ela ficasse praticamente estagnada. Então, no período em que a bolsa de valores subiu 40%, a BB Seguridade ela teve queda na cotação da empresa, muito por conta também do próprio desempenho operacional. Então, os dados agora por quarto trimestre, eles não são muito animadores. O relatório divulgado agora na segunda-feira, ela traz um desempenho de outubro, novembro, dezembro, na verdade, eles são, né, de recorrência do quarto trimestre. E ela mostrou queda em praticamente todas as linhas. O grande ponto de preocupação é que a parte de prêmio de seguros, que é o carro-chefe, né, principalmente olhando aqui por rural, ela teve uma queda de 18%. Isso aqui, junto com Vida, que teve uma queda de 10%, são as duas operações que mais contribuem para o resultado. Então, ela está praticamente andando de lado toda a lucratividade da companhia. E ainda assim, ela continua com uma boa opção, ou no máximo na segunda semana, né? E o lado positivo é que agora de tarde, para receber esse pagamento. Então, do lado do dividendo, ela ainda segue bem interessante. O desempenho da cotação, ela tem uma queda de quase 14%. E isso coloca a seguradora não só como uma opção viável, né, por conta da disparada da bolsa, mas olhando para ela mesma, a BB Seguridade, ela tem hoje os menores números da história. Olhando para o PL, que é o preço sobre lucro, esse valor atual de 7,92 é o menor desde que a BB Seguridade abriu capital aqui em 2013. E olhando também pro preço sobre o valor patrimonial, aqui uma métrica muito diferente, que é o valor patrimonial de toda seguradora, ele costuma ser baixo. Mas ainda assim, esse aqui é o menor da história, tá? Ela já foi precificada aqui a um PVP de quase 15 vezes e o valor atual é de apenas 5,54. Ela também nunca foi negociada a um valor tão baixo desde que ela veio ao mercado, né? E isso coloca a BB Seguridade como uma boa opção de renda passiva agora para 2026. Para a gente finalizar, a gente vai estudar a JHSF, uma empresa que pode ser uma boa opção, porque apesar de diferente da Semin e da BB Seguridade, ela teve uma boa valorização, só que olhando para todos os múltiplos da empresa e para a execução dela, a gente vai ver também a apresentação da companhia e comparar isso com os números que tem no mercado. Ela está muito bem operacionalmente. Os números, eles mostram uma empresa descontada. E além disso, ela acabou de anunciar não só os valores, mas todo o cronograma de pagamentos em 2026. E ela vai fazer mais uma vez pagamentos mensais com um valor muito interessante. E isso coloca ela como uma boa opção para dividendos. Então, ela atualizou o pagamento mensal até o final desse ano. Ela vai pagar 12 parcelas no valor de quase 46 milhões por mês. E aqui o valor total é de quase meio bilhão de reais ao longo desse ano. Isso dá um dividendo por ação de 0,06. E com base na cotação atual, esse dividendo que ela anunciou, ela dá mais ou menos aí 0,77, né? Então dá para arredondar aí para 0,8% todos os meses nesse ano, e esse é um comportamento muito parecido com alguns fundos imobiliários. Ação e FIIs, eles não têm nada a ver um com o outro, tá? A estratégia, a ideia de investimento, ela é muito diferente nos dois casos. Só que ainda assim, existem boas empresas que, quando bem fundamentadas, elas vão pagar dividendos mensais e vão trazer também uma grande valorização, como foi no caso da JHSF no último ano. Então ela tem aqui uma alta frequência, um bom pagamento mensal e além disso aí, com base nesse investimento, né, iniciado, se o investidor ele pedir 6%, né, por exemplo, ao ano, ela tem um preço teto aqui de quase R$ 14 por ação. Só que ela também está muito bem na execução do lado de dentro. Então, olhando aqui para o operacional, conhecer quem é a empresa e aquilo que ela está fazendo, porque ela conseguiu executar muito bem uma estratégia que foi traçada há 2 anos atrás, de sair de uma renda não recorrente, uma mudança um pouco mais arriscada, para poder buscar uma renda mais previsível do lado de dentro.
Então a JHSF, ela foi fundada em 1952 e as principais operações dela são a parte de shopping, hospitalidade e gastronomia, parte de aeroportos, locação residencial e clubes e a parte do capital, que é uma gestora de patrimônio, e a parte de incorporação, que já foi o carro-chefe dela. A JHSF, ela era reconhecida por isso daqui. Hoje tem uma participação muito menor e ela conseguiu executar muito bem. Então, o valor de mercado ele é de apenas 5 bilhões. Dentro da posição acionária, 53%, 55% está na mão do controlador e 41% é o forte, é aquilo que está em circulação na mão do mercado e o acionista. Essa imagem aqui ela é bem importante porque ela vai refletir toda essa mudança que começou lá em 2020. A receita total, olhando aqui para a receita bruta da companhia, ela teve uma queda e uma estabilização desde 2021. E a mensagem que isso traz é que o cenário é ruim, ele é negativo, e que a receita da companhia está piorando. Só que tem uma divisão entre esse marrom mais escuro aqui, que é aquilo que é renda recorrente, e aquele mais claro, que são os demais negócios, né? E ela vem em crescimento desde 2020. Hoje, a receita e a geração de caixa do negócio recorrente, ela já tem uma participação um pouco maior do que os outros negócios. Então, o mercado ele reconheceu esse trabalho e a cotação disparou, porque mesmo com a receita em queda, lembra que a receita bruta ela teve queda nos últimos anos? Então, o mercado ele percebeu e a receita recorrente da companhia, ela não para de crescer. Já representa hoje 61% de todos os negócios dela. E isso traz uma previsibilidade, isso traz uma visão muito mais clara para o mercado daquilo que ela tem condição de entregar. Se ela vai poder, por exemplo, honrar e cumprir com essa ideia que ela tem de pagar dividendo mensal. Lá com aquele negócio antigo, a parte de incorporação imobiliário, ela não tinha previsibilidade para ela lançava, vendia, ora o negócio não dava certo, tinha um estoque muito alto, as vendas não fluíam, então ela executou muito bem toda essa transição para a renda recorrente. Além disso, outro dado importante é que a JHSF ela é uma empresa muito focada na questão da alta renda. Ela que já entregou em 2025 e vai entregar agora ao longo de 2026 e pretende crescer até 2027 nesse negócio que é voltado para a alta renda. Olhando aqui agora para o negócio de shoppings, ela é líder de mercado. Nessa faixa de negócios, ela tem 99% de taxa de ocupação. Quem cresceu bem também foi a JHS Capital, que a gente viu lá no começo, quando eles lançaram isso, o valor sob gestão ele estava na casa de R$ 1 bilhão, e apenas 2 anos eles praticamente triplicaram isso. E tem a questão também da dívida, que ela está bastante controlada para esse padrão atual, é claro, da companhia. Só que vale comentar também que apesar da dívida líquida versus EBITDA e alavancagem também de dívida líquida, que ela tem capacidade de gerar de caixa, ela está controlada, é de 1,88. Só que vale a pena aprofundar um pouco mais para trazer não só esse cenário todo positivo dela e mostrar também aquilo que eu considero o único ponto de atenção dela. A alavancagem ela ainda está saudável, só que para a JHSF ela tocar todo esse ritmo de crescimento, ela teve que se endividar. E a dívida bruta ela não parou de crescer ao longo dos últimos anos. Então é bem importante aprofundar também um pouco mais no balanço, porque ela saiu ali por volta de 2021 de 1,5 bilhão de dívida bruta para uma dívida total de quase 6 bilhões de reais. Só que o que manteve a alavancagem baixa é que a geração de caixa ela também acompanhou o movimento. Ela mais do que dobrou nesse período e aí mostra também aquela queda na relação de dívida líquida versus EBITDA. Mas ainda assim, por conta do investimento, a dívida não parou de crescer, o cenário atual é muito saudável, mas caso apareça uma crise ou qualquer outra coisa do tipo, ela vai ter que lidar com a dívida maior, encargos, juros, amortização, o valor bruto muito maior do que esse. Então eu trouxe só esse ponto também para a gente não focar só no ponto positivo, porque o mercado ele reconheceu que ela é uma boa pagadora e executou muito bem esse plano de transição. E mesmo com toda essa alta recente, a JHSF ela ainda tem números muito interessantes para o investidor. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente fez o estudo e a preparação para a carteira de dividendos e viu também o real motivo por trás de toda essa disparada da bolsa e mais um recorde acima de 170 mil pontos. Deixa no comentário se vocês gostaram, se são sócios da Semin, da BB Seguridade ou da JHSF. E para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela. Estudar um pouco mais ao longo de 2026 e ter acesso também a alguns vídeos exclusivos, né? Momentos de compra, estratégia de investimento e também o gerenciamento de risco, beleza? Gostou do vídeo? Deixa um likezinho para poder ajudar o canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!